Amém. Louvado seja Deus. E independente do momento que você esteja vivendo hoje, nunca duvide disso. Deus é contigo. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. E eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9. Livro, profeta Daniel, capítulo 9. E nós vamos ler inicialmente dos versos 20 a 23. Daniel 9, dos versos 20 a 23. Amém? Se estiver difícil achar Daniel, ele está aí na Bíblia, não desista, tem um índice lá, eu sempre falo, tem um índice na Bíblia, irmão, não sofra. Vá no índice que lá você encontra Daniel. Enquanto isso eu leio, nossos irmãos nos ajudam na projeção, e você encontrará Daniel aí, não desista, fique firme. Vamos lá? Diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Até aqui, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença e na presença da Tua palavra, que é santa, viva, poderosa e eficaz. E o que nós te pedimos é que o Senhor prepare os nossos ouvidos, a nossa mente e principalmente o nosso coração para recebê-la, para responder a ela, e que ela nos transforme, que ela nos levante, que ela nos ensine, e que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade e presida sobre nós. É o que eu te peço orando em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês têm uma pergunta que nós costumamos ouvir muito, e talvez você já tenha feito essa pergunta antes, é a seguinte: se Deus é soberano e Ele é, se Deus é onipotente e Ele é, se Ele é onisciente e Ele é, se Ele é onipresente e Ele é, ou seja, Ele pode, Ele sabe, Ele está em todos os lugares, o porquê então nós precisamos orar? O porquê é que eu preciso orar, se Deus sabe do que eu preciso e se Deus pode fazer aquilo que eu preciso? E a resposta para isso, ela é simples e objetiva. A resposta para isso é soberania. Deus decidiu que seria assim. É uma decisão dele. Ele decidiu agir e fazer coisas na nossa vida, no mundo em que vivemos, através da oração. E isso tem que estar claro no meu e no seu coração. Deus trabalha através da oração. E esse é o nosso tema para esse tempo aqui. Deus trabalha através da oração. Para que você não esqueça, você vai dizer isso comigo. Vamos lá? Deus trabalha através da oração. Queridos, Deus não age movido apenas pela necessidade dos seus filhos. Ele não age também pela pressa que os seus filhos têm em receber algo, e muito menos pela gravidade do seu problema. Ele não age simplesmente assim. Deus age em resposta à oração dos seus filhos. Isso já começa a chamar você a uma responsabilidade. Qual é? Orar. Orar é responsabilidade, nossa responsabilidade. Talvez você se lembre de Jonas. Preguei há pouco tempo, uma quarta-feira, sobre Jonas, aquele profeta teimoso, né, mais teimoso que o peixe, e que, na verdade, dentro de um peixe, passando um momento mais terrível da sua vida, decide fazer uma oração. E o texto das Escrituras diz que Deus ouviu a oração de Jonas quando ele estava no estômago do peixe. E lá ele mudou a situação e a sorte de Jonas através de uma oração. Ele não fez isso porque Jonas estava morrendo afogado, porque ele estava no estômago do peixe, porque ele precisava sair de lá. Ele fez isso porque Jonas orou. Então, nós temos que entender algumas coisas aqui. E esse texto que nós acabamos de ler também nos mostra isso.
No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, como nós lemos aqui, nós temos uma oração feita por Daniel, e ele estava no cativeiro babilônico. Nesse momento aqui, Daniel já era um homem de 82 anos de idade. Ele tinha sido levado para lá quando ele tinha 14 anos de idade. Então, se você é bom de conta, já se haviam passado 68 anos que Daniel estava naquele lugar e cativo, vivendo na Babilônia. Mas ele então entende, pela compreensão da revelação das Escrituras, que o cativeiro duraria 70 anos. Se você voltar um pouquinho comigo, Daniel, no capítulo 9, no versículo de número 1, até o 3, vai nos provar isso, e eu lerei aqui. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha o que diz o 3. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. O texto é claro, ele diz que quando ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, e ele já estava então no ano de número 68, diz o texto que por isso então ele se pôs a orar. E ele se põe a orar para que aquilo que Deus havia determinado se cumprisse, e para aquele povo ter o seu coração mudado, queridos. Talvez você não saiba, mas eu creio que sim, que aquele povo foi levado para o cativeiro por ter um coração duro, um coração que não se dobrava. E haviam se passado 68 anos e grande parte do povo estava do mesmo jeito que foi. Então, agora Daniel se põe na brecha e começa a orar a Deus para que Deus possa intervir no coração daquele povo e que ele cumpra aquilo que ele determinou da libertação no ano de número 70 do cativeiro babilônico. Então, ele ora de forma intercessória por ele, pelos pecados do povo, pelo comportamento do povo, que não mudava de maneira nenhuma, nem mesmo no cativeiro. Isso já nos mostra alguma coisa aqui, que muitas vezes nós passamos situações difíceis na vida, como oportunidade de Deus, para que a gente possa abrir o olho e mudar de direção e de rumo, mas tem gente que é cabeçuda. Não adianta sofrer, chora, mas não muda. Mas você conhece alguém assim? Você fala, eu conheço, pastor. Não sou eu, mas conhece. Ore por ele, que se Deus mudou o coração de um povo, pode mudar dessa pessoa em nome de Jesus. Esse amém aí é porque você não está conhecendo ninguém cabeçudo. Graças a Deus, né? Mas vamos ver aqui então. Daniel 9:18 mostra um pouco da oração deste homem. Olha o que diz Daniel 9:18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. A oração de Daniel é uma oração, ele fala assim, eu não mereço, eu não estou buscando por merecimento, eu estou buscando porque o Senhor é misericordioso. Daniel clama a Deus que ouvisse as suas orações e as suas súplicas, pois Daniel sabia e reconhecia que Deus age não somente pela sua bondade, e que Ele não deixa de agir pela maldade do povo, porque Ele é um Deus misericordioso. Isso você tinha que ter dado um aleluia de cair o teto, porque se você não for tão bom, assim como eu não sou tão bom, você fala, Deus é misericordioso, então Ele não vai deixar de me atender, porque eu não sou bom, mas Ele é um Deus misericordioso. Espera que a gente melhore, mas Ele é um Deus misericordioso e ouve a nossa oração. Mas Daniel, como disse, sabia que a oração era fundamental para aquela libertação. Talvez hoje essa deva ser a nossa oração. E olha o que ele diz no capítulo 9, no versículo 19. Olha o que ele pede. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vem e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Todos nós aqui, muito em breve, depois desse tempo de ministração da palavra,
Vamos ter um tempo a sós com Deus. Muitos vão dobrar os joelhos, outros não, vão ficar aí sentadinhos na sua cadeira. Mas você vai ter um tempo a sós com Deus para você orar. E compreendendo que Deus age através da oração, talvez você tenha que fazer o mesmo pedido que Daniel fez. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. E Senhor, age em favor da minha oração, em favor do meu pedido, em favor do meu clamor. Mas vamos juntos então ver e entender e olhar para o braço do Senhor se movendo em resposta à oração de Daniel. Eu começo com aquela pergunta que talvez você se faça assim como eu. Quando é que Deus ouve a minha oração? Quando? Já perguntou isso? Tudo crente bom que nunca perguntou. Quando é que Deus ouve a minha oração? Vamos olhar? Olha o que diz aí no verso 20 de Daniel 9 que lemos. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, e diz o 21 na parte A, enquanto eu ainda estava em... Então, quando é que o Senhor ouve? Queridos, ele diz aqui que enquanto ele ainda estava falando e orando, a oração dele estava sendo ouvida. Então, eu posso dizer algo para você gravar já, como primeira lição para o seu coração. Deus ouve nossa oração instantaneamente. Você não acredita nisso? Eu percebi. Deus ouve a nossa oração instantaneamente. Tá bom. Veja bem, a comunicação com o céu, queridos irmãos e irmãs, ela não depende do sinal do seu Wi-Fi, nem do seu 3G, 4G, aquele plano pré-pago que acabou, sabe, aquele que você fica, acabou. O adolescente tem muito isso, acabou o plano, fica caçando Wi-Fi para conectar. A oração não é assim, querido, ela não depende. Toda vez que nós oramos, ela chega imediatamente ao seu destino. Repita assim, imediatamente ao seu destino. Você falou imediatamente ao seu destino? Confundiu um pouco. Então vamos lá. Imediatamente ao seu destino. Isso. O texto é claro para que possamos afirmar isso. Enquanto Daniel orava, a sua oração estava sendo ouvida. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que a nossa oração passa por uma fila, uma ordem de chegada no céu. Tinha um filme, deve ter assistido aqui, do Jim Carrey, chamava O Todo-Poderoso. Lembra desse filme? Que ele quis ser Deus. Aí uma hora ele foi lá receber a oração do povo. Aí o povo orava. Aí ia colando post-it para todo lado. Ele se perdia com aqueles pedidos de oração. Ele fazia muito pedido, aquelas vozes. A gente pensa muitas vezes que a nossa oração é assim. Ela entra numa fila e que Deus não dá conta. Mas é tanta gente que tem coisa mais importante que eu. Deus gosta de tanta gente antes de mim. Tem tanta gente melhor que eu. O pastor, então, quando ele ora, a oração dele fura a fila, vai lá na frente. Eu estou lá atrás. Quem sou eu? O pastor ora, o pastor está orando. Sai todo mundo da fila. Não é assim, querido. Não é assim. Não é assim, porque nós temos um intercessor diante do Pai, esse se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, e é Ele quem intercede por nós, diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você ora, a sua oração então é ouvida imediatamente, ela não passa por fila. Creia, todas as vezes que você ora a Deus, e em nome do Senhor Jesus, a sua oração está sendo ouvida em tempo real. Já pensou? Quando você fala aqui em tempo real, Deus está ouvindo? Mas aqui tem uma outra pergunta que essa talvez é mais complexa do que a primeira. A primeira é, quando é que será que Deus ouve? Então ele ouve? Diga de novo. Mas a segunda é pior, porque quando é que Deus responde a minha oração? Ouvir é uma coisa, responder é outra. Pastor, eu não quero que ele ouça, eu quero que ele responda. Então vamos olhar o verso 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, o quê? Voando o quê? Então fala voando rapidamente.
para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. O nosso maior problema, como eu disse, não é saber se Deus ouviu, mas quando Ele vai responder. E eu vou dizer para você, às vezes Deus responde prontamente. Uma irmã deu glória a Deus. Às vezes Deus responde prontamente. Querido, eu queria tanto uma experiência como essa aqui. Você conhece um homem na Bíblia chamado Ezequias, rei Ezequias. Esse homem aí, ele ganhou uma batalha fantástica, extraordinária, viu Deus agir. Saiu da batalha, ficou doente, caiu enfermo na cama. O profeta Isaías é mandado a ele pelo Senhor e vai lá e fala para ele assim, ó, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Tá bom, e vira as costas e vai embora. Esse homem vira para a parede, chora, ora, chora, ora. E quando diz o texto das Escrituras que Isaías está ainda no pátio intermediário, indo embora, Deus fala, volta. Volta, porque eu já ouvi a oração dele, vá lá e diga para ele que ele vai ter mais anos de vida. Isso é prontamente. Isso é prontamente, queridos. Eu queria mesmo ter uma experiência igual essa aqui do Daniel. Abriu, você já pensou, mãe? Você está de joelho aí, orando. Você abre o olho, um anjo na sua frente. Se for eu que estiver na sua frente, não sou um anjo. Eu quero dizer. Você abre o olho, um anjo. Porque aconteceu aqui. Gabriel estava lá, na frente dele, querido. Abriu os olhos e dá de cara com o anjo. Eu não sei se eu dava conta, porque uma vez eu vou contar aqui um parênteses, abre um parênteses aqui. Eu fiz muitas cirurgias na vida já, né? Eu sou muito especialista em negócio de cirurgia. Eu fiz uma, tomei uma anestesia, como todas, né? Aquela geral. E eu acordei, meio zonzo, numa sala branca, cheio de gente de branco. Eu falei, estou no céu. Me deu uma aflição. Eu falei, morri. Era tudo branco, eu olhava assim, meio zonzo, gente branca, tudo parede branca. Eu falei, é o céu. Já me deu um desespero. Você imagina um anjo. Eu fico pensando um anjo. O negócio é sério, queridos. O anjo é um negócio sério. Mas o texto diz que nessa ocasião, Gabriel veio o quê? Rapidamente. E é como nós esperamos que as nossas orações sejam respondidas. Imediatamente. E eu quero dizer algo para você. Deus pode responder a sua oração hoje. Você crê nisso? Ele pode enviar um anjo aqui, se Ele quiser, hoje. Pode. Ele pode mudar a sua situação agora. Ele não tem limite naquilo que Ele pode fazer. Ele é o Senhor do tempo e Ele tem poder de mudar toda a circunstância da sua vida imediatamente, ou seja, hoje. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Essa é uma forma. E se for essa a noite da sua resposta, louvado seja o Senhor. Mas, querido, sua resposta chegará. E a sua oração será respondida. Creia nisso em nome de Jesus. Mas nem toda oração é assim. Talvez as maiores e as orações que nós mais fazemos, a gente está esperando esse anjo. É hoje que o anjo vem, é hoje. Aí a gente cantava um louvor antigamente, falava sopra espírito, né? A gente tinha uma expressão, não sei de você, que o vento vinha, você falava, hoje vem, hoje vou receber. E às vezes você saía e não recebia. Não era o dia, você não recebia. Será que isso acontece? Então nós vamos ver agora o ponto 3, quando demora a resposta da minha oração. Dá uma olhadinha aí. Daniel, no capítulo 10, os 3 primeiros versos, um pouquinho à frente, vai nos mostrar vai falar sobre uma oração que demorou um pouco mais para ser respondida. Olha aí. Daniel 10, de 1 a 3, diz assim. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e eu não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Esse momento da vida de Daniel
é um momento de aproximadamente 2 anos posteriores a esse que nós lemos no começo da nossa mensagem, no capítulo 9. 2 anos se passaram. E agora ele não só está orando, mas ele está chorando e jejuando. Diz o texto que ele estava chorando e jejuando, e sem que nenhuma resposta chegasse a ele. Muitas vezes é isso que vivemos. Aguardamos um período, um tempo, até que a resposta chegue até nós. Isso não tem a ver com Deus ouvir a sua oração, você entendeu? Isso tem a ver com a resposta. Não tem a ver com Deus ouvir, tem a ver com Deus responder. Então, agora tem algo também que eu tenho que dizer para você. Às vezes a resposta não chega imediatamente. Esse aí ninguém deu glória a Deus. É assim mesmo. Tem que falar, né? Eu não posso falar só um lado da moeda aqui, você vai embora feliz. Aí você chega lá, liga para o consumidor lá e reclama de mim. O pastor garantiu que era hoje. Vai que você me denuncia. Então, está aqui. Às vezes a resposta não chega imediatamente. Olha o que diz Daniel ainda no capítulo 10, dos versos 11 a 13. Olha aqui, para nosso entendimento. E ele disse, o anjo: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Olha aí o anjo, com medo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, diga isso comigo, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas vamos ler o 13 juntos? Vamos lá juntos? Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Esses versos do capítulo 10 que nós acabamos de ler aqui, nos afirmam que Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro momento que ele orou. Sim ou não? Você acabou de ler comigo. Mas a resposta através desse anjo só chegou no 21º dia, ou seja, depois de 3 semanas. 21 dias para que essa resposta chegasse. Aí você diz, pastor, mas 3 semanas é 21 dias, é 3 semanas. Eu estou esperando 3 anos, eu estou esperando 30 anos, eu estou esperando ano que o senhor não sabe quantos anos eu estou esperando. 3 semanas eu esperava, o problema é o tanto que eu espero. Querido, mas aqui não está dizendo que ele passou 3 semanas naquela oração que você faz, Senhor, abençoe esse arroz e esse feijão, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Está dizendo que ele passou 3 semanas chorando 3 semanas, e jejuando 3 semanas. Quando é que você orou? 3 semanas chorando, e jejuou 3 semanas ali com o joelho no chão, pedindo a Deus a intervenção em alguma coisa da sua vida. Quando? Talvez a gente nunca tenha feito isso. Agora, será que a gente busca a Deus com toda essa vontade, essa diligência, essa dedicação? Mas existe um detalhe aqui. Existe um tempo para todas as coisas. É necessário orar e não desanimar. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Se você não recebeu ainda, não é para que você deixe de orar, nem para que você desanime de orar, e nem para que você ache que nunca mais vai receber. Mas você tem que crer que no tempo certo, da forma certa, no momento certo, Deus é poderoso para fazer. Você crê nisso? Mas outra coisa que o texto nos deixa claro, queridos, com relação à oração, é a batalha espiritual. Se você prestou atenção aqui, existe uma batalha espiritual que a nossa oração promove nas regiões celestiais. A gente acha que quando a gente ora, nada acontece. A gente ora, você não sente nada. A gente é muito do sentir, né? A gente tem que sentir alguma coisa. Tem que arrepiar o braço, aqui a nuca, né? Tem que acontecer alguma coisa. E quando a gente ora e a gente não sente, parece que nada aconteceu. Mas toda vez que você dobra o seu joelho ou você ora e clama o poderoso nome do Senhor Jesus, existe uma revolução nas regiões celestiais, querido.
o diabo se levanta e os anjos do Senhor também, e a batalha começa, mas ele é derrotado, creia nisso em nome de Jesus. Tem crente que tem um medo do diabo, que só falta morrer, não falo nem o nome disso, pastor, não falo o nome desse negócio, eu não falo o nome. Meu irmão, o que é o problema de falar o nome? O diabo é um cachorro na coleira de Deus, ele só faz aquilo que Deus permite, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, meu irmão, não tenha medo. Mas quando você ora, uma batalha espiritual começa, você tem que saber disso aqui. E o anjo diz, e esse texto diz para nós, que quando o anjo recebeu a ordem de vir, ele ficou numa batalha durante todo esse tempo, até que um outro anjo viesse ajudá-lo, para que ele pudesse chegar com a bênção. Você entende que isso aqui é uma batalha espiritual ou não? Quem é esse príncipe da Pérsia? Satanás. Satanás, é ele. Tenha algo claro em sua mente, existe um mundo invisível aos nossos olhos humanos, queridos, é um mundo espiritual. E esse mundo espiritual é onde são travadas batalhas toda vez que nós oramos ou sequer tentamos orar. Quem aqui nunca passou por aquela situação, mais no começo do ano? Esse ano é o ano da oração. Esse ano, todo dia eu vou orar. Dia 1º você vai, dia 2 você vai. Quando chega dia 5, tudo te atrapalha. O telefone toca, você não consegue, você pensa que vai, mas não dá, você programa, mas não acontece. O que é isso? Todos nós, acho que gostamos de orar, mas por que não oramos? Porque é uma batalha espiritual, vencida em nome de Jesus. Mas então, diante disso, fazer o quê? Desistir? De forma alguma. Devemos crer que Deus dará ordem aos seus anjos que venham em nosso favor. Anjos são seres que estão a serviço de Deus e vêm em nosso favor quando nós oramos, e que batalham as nossas batalhas, e que conhecem a condição de vencê-las. Você precisa não desistir de orar. Assim como o príncipe da Pérsia cedeu, essa situação vai ceder. Creia nisso, porque esse príncipe da Pérsia, Satanás, já está derrotado em nome de Jesus. Jesus já o venceu na cruz do Calvário, mas ele não desistiu de lutar. A luta dele não terminou, ele ainda vai lutar até o último dia, quando Jesus voltar em todo o poder e toda a glória, e com o sopro da sua boca ele vai destruí-lo em nome de Jesus. Mas até lá, ele luta. E você precisa entender isso, para que a sua oração seja eficaz. Sua luta espiritual não será perdida, pois o Senhor te deu armas espirituais para vencer essa batalha. Você crê nisso? Então, mesmo que a resposta esteja demorando, querido, não desista de clamar, não desista de lutar, sabendo que Deus já está agindo, porque desde a hora que você abriu a sua boca, a sua oração chegou na presença do Senhor. E a resposta também vai chegar, creia em nome de Jesus, querido. Deus é poderoso para fazer e para vir em favor daqueles que nele esperam. E eu termino falando sobre o entendimento através da oração. O entendimento através da oração. O texto que nós lemos em Daniel 9, nos versos 22 e 23, terminam dizendo assim: Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Deus trabalha através da oração também para que nós possamos receber compreensão e entendimento daquilo que nós não conseguimos encontrar resposta. Querido, tem algo que você não consegue entender na sua vida, que você está passando, está atravessando, está vivendo. Busque entendimento através da oração. Querido, esse livro aqui é a palavra de Deus. Esse livro não contém, ele é a palavra de Deus. E as respostas para as nossas dúvidas estão aqui. Mas não é você simplesmente ler, você tem que orar. E quando você ora, Deus esclarece, como esclareceu aqui algo que Daniel precisava compreender. Sabe o que isso nos mostra? Que a oração esclarece a nossa mente. Está precisando clarear a mente? Está precisando entender melhor as coisas? Ore,
que Deus vai fazer isso por você em nome de Jesus. O que Daniel estava buscando compreender aqui era qual seria o tempo daquele cativeiro. Quanto tempo ele iria durar. Mas, como disse, já haviam se passado 68 anos desde que ele havia chegado lá. E Deus então revela que eram 70 anos o tempo do cativeiro. Esse entendimento veio através da palavra de Deus que foi compreendida quando aquele homem orava. Mas Deus foi muito além. Deus não só revelou isso a Daniel. Deus falou a Daniel que viria um ungido de Deus. O Messias viria. Deus revela àquele homem muito além do que ele perguntou. Aquele homem teve a revelação do Cristo Jesus, do final dos tempos. Ele revelou, ele abriu a mente de um homem que orava, queridos. Meus irmãos, toda vez que nós oramos, a oração precisa e nos leva à presença de Jesus. Não duvide disso. Eu creio que hoje sermos surpreendidos por um anjo que nos apareça e fale diretamente a nós, como foi no caso de Daniel, seja algo mais difícil de acontecer. Mas eu creio que acontece. Eu certa vez voltava de uma viagem que fui à praia com uns amigos meus, e voltávamos de madrugada, e sempre tem aquele que fala, deixa comigo, que eu dirijo, que eu não durmo. Vocês tudo podem dormir aí, mas eu não durmo, eu estou acostumado. É o caminhoneiro, né? Eu não durmo. Subimos a serra, voltando de Bertioga, quando chegamos num determinado ponto da serra, eu acordei com um monte de mato dentro do carro. Mato dentro do carro, o carro, eu de ponta cabeça, eu não sabia onde é que estava em cima, onde é que estava embaixo. O dorminhoco dormiu, capotamos o carro tombou, depois da pista tinha caído um mato terrível, isso devia ser umas 3:30 da manhã, uma escuridão terrível, e a gente tentando sair do carro, chegou uma pessoa, um senhor, do lado do carro, abriu a porta para a gente, calma, está todo mundo bem, só um em cima do outro, vem por aqui, a gente saiu do carro. Quando a gente saiu do carro, conversa com um, está bem, cadê o homem? Até hoje estou procurando o homem. Até hoje estou procurando o homem. Eu acredito, pode ser um anjo do Senhor. Sumiu. 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, escuridão. Não é que sumiu, desapareceu, não tinha onde ir, era mato e a rodovia. Sumiu. Agora, o que nós temos que entender é que hoje nós temos o que aqueles homens não tinham. Nós temos uma nova aliança. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo dentro de nós, salvos, nos dá capacidade para compreender uma coisa que eles também não tinham. Esta palavra completa e revelada, que conta o começo da história no Gênesis, que termina o fim da história no Apocalipse. A nossa história não é cíclica, a nossa história é uma história que caminha para frente, e ela caminha para o fim. Mas o fim da nossa história não é a derrota do povo de Deus, é a vitória do povo de Deus, que será resgatado por um Jesus vivo e ressurreto, que virá nas nuvens em todo o poder e toda a glória, e buscará o seu povo para viver com ele na eternidade. E enquanto isso não acontece, ele está de ouvidos abertos, de braço estendido para nos atender toda vez que eu e você oramos, entendendo que Deus age e trabalha através da oração. Se você não crer nisso, não ore. Não ore. Se você esperar menos da oração que isso, não ore. Porque para que você e eu possamos orar, foi pago um preço. E o preço que foi pago foi Jesus Cristo morto na cruz do Calvário. Porque foi quando ele morreu que o véu se rasgou. O meu acesso diante de Deus é o mesmo que o seu acesso diante de Deus. Eu não furo fila de oração porque sou pastor, porque Deus deu a você a mesma coisa que deu a mim. O Espírito Santo de Deus habita na sua vida, e é Ele quem capacita você a chegar na presença do Senhor, e é Ele quem intercede por você com gemidos inexprimíveis quando você não consegue e não sabe o que falar na sua oração. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Deus trabalha através da oração. Então, igreja, nós aprendemos que Deus trabalha assim. Ore a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus, o seu intercessor diante do Pai. E tenha essa certeza diante de você quando orar, e você vai dizer elas comigo.
E elas foram escritas de uma forma para facilitar o seu entendimento e para que você as guarde. Vamos todos juntos? Deus ouve nossa oração instantaneamente. Às vezes Deus responde prontamente. Às vezes a resposta não chega imediatamente, mas a oração esclarece a nossa mente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. E eu convido você que entrou nessa noite aqui. E você tem que ser muito sincero com Deus para atender a esse convite. E talvez, pelo momento que você viva, ou pelo automático que a nossa vida espiritual muitas vezes toma, nós não damos à oração o devido valor que ela tem. E o meu convite a você hoje, que está aqui, e que entendeu a forma com que Deus trabalha, a importância e a grandeza que existe nessa disciplina espiritual chamada oração, e quer mais do Senhor, toda vez que orar, sabendo que toda vez que você abre a boca aqui, a sua voz é ouvida lá. Eu te convido a sair do seu lugar, e a vir aqui à frente, para que nós oremos juntos, para que Deus nos faça viver um novo momento, um nível novo de oração na nossa vida. Eu quero mais da minha oração. Venha, pode vir. Eu quero, a partir de hoje, viver novas experiências através da minha oração. Eu quero valorizar mais essa disciplina chamada oração. Toda vez que eu abrir a minha boca, eu quero não duvidar que Deus está ouvindo e que no momento certo a resposta vai chegar. Venha. E eu termino com um convite, enquanto vocês podem vir. E o meu convite é esse. Se você entrou nessa noite aqui, para que a sua oração chegue diante de Deus, você precisa de um intercessor, que é Jesus Cristo. Mas Ele não é alguém que você precisa conhecer, mas alguém que você precisa receber no seu coração. E eu então digo a todos que aqui estão, se você entrou nessa noite aqui e nunca convidou esse Jesus para entrar no seu coração e ser o seu Senhor e Salvador, e quer fazer isso hoje, que você simplesmente levante a sua mão para que eu possa orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Levanta a sua mão. Levanta a mão, você que hoje recebe o Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus, levanta a mão. Deus te abençoe. Deus abençoe você, jovem. Deus te abençoe. Levanta a mão. Levanta a mão, queridos. Você que hoje recebe o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Mais alguém aqui do meu lado esquerdo para que eu possa ver. Levanta a sua mão. Se hoje você toma essa decisão, levanta a sua mão para que eu possa ver. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe você, Deus te abençoe, moça, Deus abençoe, louvado seja o Senhor, aplauda o Senhor, querido. Louvado seja Deus, bendito ao Senhor, bendito ao Senhor. Amém. Vamos orar. Todos esses que levantaram a mão, eu quero que só esses que levantaram a mão repitam comigo uma oração. Você que levantou a mão e que hoje recebe o Senhor Jesus, aonde você está, só repita comigo esta oração, mas repita dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu abro o meu coração, reconhecendo que o Senhor é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que morreu na cruz no meu lugar, e dessa forma, pagou o preço, suficiente e definitivo, pela minha salvação. Dessa maneira, eu Te recebo, como meu suficiente Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos orar, queridos. Orar. Para que todos nós que aqui estamos, e eu peço para que a igreja se coloque de pé. Saiamos dessa noite daqui com esta convicção de que Deus trabalha através da oração.
Não espere nada de Deus acomodado, esperando que do céu venha o seu socorro, porque Ele vem, mas Ele virá a partir do momento que você estiver disposto a clamar e a pedir a Deus aquilo que você precisa, e apresentar a Deus a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, bendito Deus e Pai, te louvamos, te adoramos, bendizemos o Senhor pela tua santa palavra. Pai, o Senhor é Deus, o Senhor conhece cada necessidade, cada coração que aqui está. E como é maravilhoso saber que o Senhor trabalha através da oração. Senhor, nós podemos dizer hoje que o Senhor ouve a nossa oração instantaneamente. Quando abrimos a nossa boca, a nossa voz ecoa no trono da graça de Deus. Obrigado, Senhor, porque da mesma maneira, às vezes, pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos responde prontamente. Nós acabamos de orar e a resposta chega, mas às vezes também, Senhor, a resposta não chega imediatamente, mas ela há de chegar no Teu tempo, e ela há de chegar melhor do que nós esperamos. E por fim, Senhor, nos ajuda a orar, para que a nossa mente se esclareça. Eu te agradeço, eu oro e peço que cada um saia daqui nessa noite fortalecido e comprometido a ter uma vida de oração melhor do que temos. Queremos buscar o Senhor de dia, de noite, na madrugada, nos momentos tristes, felizes, alegres, na enfermidade, na saúde, em todo o tempo. Ajuda-nos a te buscar. E o inimigo, o príncipe da Pérsia, Satanás, nós dizemos a você, você não tem poder diante da oração feita em nome de Jesus. Que nós sejamos verdadeiros valentes do Senhor, na fé e no poder que só a oração tem, porque a oração pode tudo aquilo que Deus pode. Assim nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.